Existe uma doença que eu estava vendo aqui, Sandro, que é a dismorfia corporal ou transtorno dismórfico corporal. As pessoas se enxergam encontrando no corpo imperfeições ou defeitos que na realidade não existem. Elas exageram o que elas entendem que são os defeitos. Isso produz uma dismorfia corporal. Mas eu estou percebendo que existe um troço que é a dismorfia reversa. Quando você acredita que em vez de defeitos que não existem, você tem virtudes, qualidades, você dá uma contribuição que não existe, ou que você enxerga com um valor muito maior do que aquele que realmente você dá. A dismorfia reversa, ela atinge os poderes executivo, legislativo, mas ela atinge de um jeito muito particular o poder judiciário. Não há dúvida sobre o poder executivo. O poder executivo, em todas as esferas, acha que está transformando o Brasil. Quer dizer, a cada 4 anos, mas todo ano, tudo que o governo fez é maior do que o governo anterior fez. Todos recebem heranças malditas, a não ser quando são pupilos do governo anterior ou foram reeleitos. Eles dizem que receberam uma herança maldita e que estão tentando consertar a casa. Então, na verdade, o Brasil patina, porque tem sempre alguém tentando consertar a casa, não conserta a casa, o Brasil não avança e quando avança anda meio de ladinho, ou é no movimento de caranguejo para o lado, ou é voo de galinha, dando pequenos saltos. E a gente vê vários casos assim no Poder Executivo. Quando a gente vai no Legislativo também, basta ver o Legislativo, ele sugere que eles transformam o Brasil de um jeito muito impressionante, mas não falam muito das emendas, né? Aqueles 50 bi, eles não gostam muito de falar e tal, para nós. Mas entre eles é do que falam. Quando estão conversando com o Poder Executivo, é do que falam. Então é uma certa dismorfia reversa. Agora, no Judiciário, a coisa é um pouquinho mais complicada. Por que é um pouquinho mais complicado? Porque quando a Receita Federal, por exemplo, ela cobra um imposto que não é devido, para quem você reclama? Para o Poder Judiciário. Você assinou um contrato de aluguel e deu chabu. Você reclama onde? No Poder Judiciário. Você contratou um buffet para um aniversário e não recebeu o serviço, você vai para o Poder Judiciário. Vale para tudo. Na sua vida, você recorreu ao Poder Judiciário. O INSS não entrega um direito que é teu, líquido, certo, te enrola, como aliás enrola, você vai e recorre ao Poder Judiciário. O plano de saúde, para variar, né, sempre aprontando, não dá a você algum direito que lhe é garantido pela lei, pelo contrato, te enrola. Não quer pagar o remédio, não quer pagar o exame, não quer devolver aquilo que está pactuado. Você vai... Quantos e quantos casos a gente vê de, na hora que você contrata o plano, ele tem uma rede hospitalar que ele usa como exemplo e estímulo para você aderir ao plano. Depois a rede começa a diminuir, fica um negócio meio mequetrefe, e o plano vira um subplano. Mas, ainda assim, ele vende pelo mesmo preço e aumenta bastante. Bom, você vai e recorre ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele não tem a característica do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é ficar prometendo coisas com base na transformação da realidade. O Poder Judiciário tem que garantir para você direitos com base na legislação que está aí, com base na Constituição que está aí. É isso, é um poder conservador, ele tem que conservar aquilo que está escrito. E o que a gente está vendo no nosso sistema de justiça, e aí inclui Ministério Público, aí inclui Defensoria Pública, é uma doença que é a dismorfia reversa. Pode ter outro nome, pode ser que seja uma outra doença, mas vamos aceitar por enquanto que é a dismorfia reversa. E ela tem vários sintomas, por exemplo, eles se dizem extremamente velozes. Eles dizem que eles conseguem conviver com os tais 80 milhões de processos que estão por aí, com uma estrutura que não é tão grande, como eles gostam de dizer, mas quando você vai olhar
há 10 anos o tempo médio para sair uma sentença era 1 ano e 6 meses. De acordo com o último dado disponível, subiu para 2 anos e 7 meses. Ou seja, piorou a qualidade da entrega do serviço que eles prestam. Outro sintoma, eles dizem que lutam por alguns direitos em nome da dignidade do serviço, em nome de direitos que foram subtraídos ou não foram entregues, mas quando você vai ver, daí o caso de dismorfia, nada mais é do que uma apropriação do dinheiro do contribuinte, que eles levam para eles, né? Não é roubo, senão seria um crime. Mas como eles fazem a lei, não é um crime. Como eles interpretam a lei, aliás, não é um crime. Então, o Ministério Público de São Paulo autorizou o pagamento retroativo de um valor e que deu R$1 milhão para cada procurador. São 1.900 procuradores recebendo, em média, R$1 milhão. Inacreditável um negócio desse. No caso mais recente, porque eles fazem isso no atacado, fazem isso no varejo, né, Sandro? No caso mais recente, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso pegou e deu um auxílio alimentação em dezembro do ano passado de R$10 mil. R$10 mil de auxílio alimentação. Aí o Conselho Nacional de Justiça bloqueou, o Tribunal de Justiça fez uma petição para o Supremo, encaminhada ontem, dizendo que os 10 mil cumpriam uma função de, abre aspas, assegurar a cobertura das necessidades nutricionais diárias da pessoa humana. Ele está sugerindo que nós não somos pessoas humanas, porque muita gente no Brasil que não recebe R$10 mil em tudo e mantém uma família com menos de R$10 mil, bem menos de R$10 mil, não é uma pessoa humana. Ou não é uma pessoa ou não é humana. Um dos dois não é, porque ele diz que esse dinheiro é o suficiente, é o necessário para a pessoa humana. Então, ou você é uma pessoa, ou você é humano. Pessoa humana você não pode ser. No Mato Grosso, o custo mensal por magistrado é de R$116 mil. É o segundo mais alto do Brasil. E eles entendem que estão prestando um belíssimo serviço. Os desembargadores disseram que já devolveram o dinheiro, mas os funcionários estão dizendo que não querem devolver o dinheiro. De fato, o funcionário está lá trabalhando, recebe 10 pila na conta, começa a ganhar e já gasta. É uma pessoa humana, né? Tem necessidades e gasta. Esse é um outro sintoma. Eles se apropriam do dinheiro, mas dizem que é a defesa de um direito. Outra coisa impressionante, em nome do que entendem ser a liberdade de cada juiz, eles descumprem uma norma simples, que decisões de tribunais superiores, jurisprudências, devem ser seguidas pelo Poder Judiciário. De que adianta o Supremo Tribunal Federal decidir, às vezes uma súmula, às vezes uma jurisprudência? Isso não vale, simplesmente não vale. Então é uma desordem, mas que eles entendem que é uma liberdade, que aquele caso não é diferente daquilo que estava sendo definido. Outra coisa, vamos garantir às pessoas o devido processo legal, o direito de recorrer para que possa fazer a justiça. Só que virou um país exótico, com recursos demais. Nós temos 2 instâncias para discutir fato. A partir daí, é discussão de direito, se teve algum direito suprimido. Mas não adianta. Os caras recorrem. E os processos duram uma eternidade. Quando eu falei que durava 1 ano e 6 meses, passou a durar 2 anos e 7 meses, isso inclui processinhos triviais. Quando você pega casos mais complexos, há quanto tempo vem sendo arrastados, né? Outro sintoma é ignorar a legislação e ignorar a própria Constituição. Por quê? Porque eles dão uma interpretação ao texto constitucional, dão uma interpretação à legislação, e isso agride o bom senso da maior parte das pessoas, mas não deles. Então você vê, por exemplo, tivemos uma reforma trabalhista, que num primeiro momento reduziu o número de processos na justiça trabalhista, que é o que deveria acontecer. E dizia lá que se uma parte entra com uma ação e ela perde, ela tem que pagar. Aí que foi o Supremo Tribunal Federal e disse, não, tem que pagar não. Tem um pedaço da sociedade que não tem que pagar, a justiça tem que ser gratuita. Resultado, explodiu o número de ações e explodiu o volume de indenizações. Ou seja, os juízes estão interpretando também, há juízes interpretando também ao arrepio do novo texto,
mas tentando preservar o texto original pré-reforma trabalhista, desconhecendo as mudanças da reforma trabalhista sob o argumento de que ela não foi abraçada pela legislação, pela Constituição e tal. O outro sintoma, que também é muito grave, é que cada juiz entendeu que tem direito à sua própria Constituição e sua própria legislação. É quando vem essa interpretação livre a que me refiro, né? O Supremo Tribunal Federal, ele cumpre nessa dismorfia reversa um papel essencial. Porque o Supremo Tribunal Federal, que é o Olimpo do nosso sistema de justiça, que é de lá que deveria vir o grande exemplo, né? A gente deveria olhar para o Supremo Tribunal Federal e falar, ainda temos o Supremo Tribunal Federal como um lugar de grande exemplo. E tem ali alguns bons exemplos, históricos, sobretudo, né? Em outros momentos da nossa vida republicana, mas a gente tem visto coisas que são complicadas, uma interferência absolutamente indevida em outros poderes. Não estou falando uma novidade para você, né? Essa parte, agora o Supremo não deveria fazer isso. Então o Supremo se debruça para definir qual é a quantidade de maconha que uma pessoa pode portar para ser usuário em vez de traficante. Vem cá, qual é a marca da balança que nós vamos licitar para todos os policiais do Brasil inteiro para aferir a quantidade? Tá lá, vão ser 60 gramas, vão ser 25 gramas, tá? E se der 25,5, 26,1, nós vamos pedir recurso? Nós vamos pedir repesagem? É assim que vai funcionar? É um negócio ridículo. A Constituição é clara sobre o que é o marco temporal, o que é terra indígena. O Supremo deu uma interpretação absolutamente livre, sem falar nesses processos que nascem no Supremo, como os processos do 8 de janeiro e outros processos na mão do ministro Alexandre de Moraes, que simplesmente duram o tempo que ele quiser, o tempo que achar que deve durar. Por quê? Porque ele pode, né? Alguém tem que errar por último. O Supremo tem o direito de errar por último, ainda bem, porque se a gente criar uma outra instância, a gente vai só transferir os problemas para essa outra instância. Não pode existir uma instância superior a algo que se chama Supremo. Se é Supremo, tem que ser a última instância. Mas é uma doença, é uma manifestação, é um sintoma. E tem um negócio que eu acho que coroa a dismorfia, que é essa cegueira para enxergar esses problemas que a gente não enxerga. Por exemplo, no discurso que o Luiz Roberto Barroso fez na abertura do ano judiciário, ele fala um negócio que realmente eu não consigo entender aonde ele está, onde ele vive. Ele diz assim, no âmbito do judiciário, como conquista, tá? Não é assim, julgamos 50 milhões de ações em vez de 30 milhões de ações, não. No âmbito do judiciário, lançamos o programa Justiça Carbono Zero, que prevê que todos os tribunais do país, dentro do cronograma estabelecido, deverão alcançar a neutralidade nas emissões de carbono até 2030, adotando as seguintes medidas: a elaboração de inventário de emissões, adoção de medidas para redução de emissões, compensações de emissões. Aqui no Supremo, nós estamos instalando uma usina fotovoltaica no anexo 2. Celebramos com a concessionária de energia acordos para sermos abastecidos com energia solar, o que nos levará a um percentual de 90% de energia renovável. Que coisa bacana. Celebramos com a Nova Cap acordo e plantamos aqui no Bosque do Supremo 5.500 mudas de árvore, além de termos abolido as garrafas PET e adquirido os veículos de serviço híbrido. Não dá para acreditar num negócio desse. Realmente não dá para acreditar. Só mesmo alguém, ou um tribunal, ou um poder que está tomado pela dismorfia reversa. Ele abre o discurso dele dizendo que ele esteve no Fórum Econômico Mundial. Ele acha o quê? Que ele é um player da economia global? Né? Ele é presidente do tribunal e por um pouco tempo, 2 aninhos, depois sai, vai fazer outra coisa e tal. E assim todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eles estão realmente tomados por algo que é incrível. O Poder Judiciário brasileiro não pode estar em campanha política. O Poder Judiciário brasileiro
tem que parar de fazer discurso em favor da democracia, essas coisas. Não é o Supremo Tribunal Federal que garante a democracia. Quem garante a democracia é a Constituição brasileira. Quem garante a democracia, em última instância, são as Forças Armadas, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que garantem que aquilo que está escrito tem que vingar. O Supremo Tribunal Federal não tem nem esse poder. E fica se arvorando, como se aqueles 11 senhores tivessem garantido a democracia que em algum momento esteve em risco. A democracia brasileira nunca esteve em risco na história recente. Um bando de idiotas ligados ao presidente anterior se organizou para tentar dar um golpe. Um golpe ridículo, graças a Deus, um golpe ridículo. Todo golpe é ridículo a não ser quando dá certo, uma tentativa de golpe a não ser quando dá certo. E alguns já estão presos, né? Aquilo ali não tinha como dar certo, ainda bem. Por quê? Não porque o Supremo não aderiu, mas porque as Forças Armadas não aderiram. Porque as Forças Armadas estão ao lado da Constituição. Porque, em última instância, se as Forças Armadas resolverem aderir, como aconteceu no Brasil em 64, como aconteceu em países vizinhos, não tem Supremo que dê conta. Basta olhar o exemplo da Venezuela, não tem Supremo Tribunal Federal que dê conta. Portanto, não é o Supremo Tribunal Federal o fiador da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o aplicador da Constituição. Ele não está acima da Constituição, ele está abaixo da Constituição. E, no entanto, do jeito que a gente vê, nós estamos diante de um caso muito grave de dismorfia reversa. Só que, no Poder Executivo, a dismorfia reversa pode ser enfrentada pelo voto. No Poder Legislativo, também pelo voto. No Poder Judiciário, não. Porque os integrantes do Poder Judiciário e do nosso sistema de justiça como um todo, Defensoria, Ministério Público, eles não são eleitos. E nem podem ser eleitos. Já pensou? Se a gente começar agora a ter... Até tem campanha, né? Porque eles são escolhidos. Mas eles não são eleitos. Eles estão lá para executar numa carreira, e nos tribunais superiores, ainda que não seja uma carreira, você não pode dizer que o sujeito é um ministro de carreira, mas nos tribunais superiores, para zelar pela aplicação da lei. São funcionários, servidores públicos de alto escalão e não estão em campanha por aí, falam como se estivesse. Então nós estamos com um problema. É algo que em parte pode ser resolvido, pode ser enfrentado pelo legislativo, porque a quem cabe fazer as leis, e eu não me refiro a fazer impeachment, eu acho uma bobagem. Mas cabe sim pensar em algumas medidas. Não é fazer mandato para ministro do Supremo, precisa. Nos Estados Unidos não tem mandato para ministro do Supremo e eles não enfrentam esse debate do jeito que a gente enfrenta aqui no Brasil. Mas há coisas que se pode fazer. Faz sentido, então, a gente ter ministros do Supremo Tribunal Federal que entram no tribunal com menos de 50 anos de idade, né? Será que não é o caso da gente estabelecer que, a partir de agora, o sujeito tem que ter pelo menos 60 anos de idade para ter uma carreira e quando ele sai, ele fica proibido de entrar na vida política por 5 anos, 6 anos, 10 anos, seja lá o que for, para evitar a tentação, e que também ele tem que ficar um tempo sem advogar logo depois que sai. E só isso já ia afugentar um monte de gente que, quando sai do Supremo Tribunal Federal, vai advogar e ganha uma fortuna, né? Isso a gente vê acontecer. Não é crime, não. Mas será que isso está certo? Então, essa dismorfia reversa que a gente está vendo, somando esse monte de casinhos, é um problema sério do Brasil. A gente tem uma instituição importantíssima, que é o Poder Judiciário, como eu disse, é o último refúgio, é lá que a gente se socorre para poder proteger um direito, uma perspectiva de direito, ou mesmo uma percepção de direito, ainda que a gente não tenha, mas a gente acha que tem. E quando este poder ele está contaminado por uma doença, a gente tem que olhar para ele e falar assim, puxa vida, como é que a gente faz para consertar, para devolver ao Brasil exatamente o poder como ele deve ser? Tem muita gente bem intencionada no Poder Judiciário, tem muita gente no Supremo Tribunal Federal preocupada com isso, no STJ preocupado com isso, no TST, até no Superior Tribunal Militar, que eu nem sei porque existe, mas tem gente lá preocupada com isso. Você conversa com desembargadores, pessoas bem formadas, bem intencionadas, juízes de primeira instância. Não é que o Poder Judiciário, todos os seus integrantes,
agem ou pensam da mesma forma. Mas no efeito manada, assim como quando você vê a briga de torcida, ninguém individualmente é mal, mas quando se junta, vira uma manada, a gente está com um problema que talvez seja essa tal dismorfia reversa. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.